Bom, então, vamos começar aqui. Agradeço a todos aí que vão estar se juntando aí e nós vamos, no dia de hoje, dar a sequência aqui a essa série de lives, de transmissões para falar do nosso livro Perispírito Além da Fronteira do Corpo. Como nós havíamos comentado há 2 semanas atrás, a ideia é que a gente possa ter esses encontros a cada 15 dias. Né? Nós vamos estar divulgando os temas com antecipação, né, para ver a possibilidade das pessoas participarem, mas de qualquer forma nós vamos também estar disponibilizando vídeo tanto aqui no canal do Instagram como também no canal do YouTube. Né? A ideia é que a gente possa estar gradativamente gerando mais conteúdo que possa servir de base para a divulgação do tema imortalidade da alma. Como nós falamos, né, a gente utiliza como pano de fundo o termo perispírito. Perispírito, para aqueles que não têm ainda um conhecimento da questão espírita, né, da visão espiritual que está por trás dessa palavra, reforçamos que o perispírito seria um corpo, podemos dizer assim, semimaterial, que é pré-existente a essa vida. Né? Existem relatos, existem pesquisas, e basicamente dentro da proposta que foi trazida, apresentada dentro da doutrina espírita, ele apresenta uma pré-existência e, consequentemente, uma condição de sobrevivência após a morte física. Então, vamos dizer assim, o processo atual de vida, ele estaria sendo considerado como uma etapa transitória, não única, ou seja, tivemos existências anteriores e teremos existências no futuro. Mas muito bem, qual é a base, né, do que a gente pode ver, trabalhar essa ideia, e onde a gente vai começar a buscar material para aprofundar esse tema. Então, se nós formos remontar o tempo, né, da antiguidade, e nós não vamos entrar aqui numa questão de apresentação histórica, mas temos relatos, né, já de Platão, um dos grandes filósofos da antiguidade, e Platão já trazia, vamos dizer assim, um conceito que chamava de psique. A psique nada mais era, e acabou sendo depois adaptada para o latim, para um animus, né, que seria alma. Então, esse conceito de alma já existia desde a antiguidade como algo etéreo, vaporoso, se confundia com o ar, né, e dava uma ideia de vida à matéria física. Podemos imaginar, né, que se hoje tratar desse assunto ainda traz dúvidas, traz questionamentos, traz muitas vezes discussões de aceitar ou não aceitar. Vamos imaginar, né, ainda no período anterior a Cristo. Então, o conceito de alma está presente já desde as primeiras discussões filosóficas, né, que vieram com os filósofos, com Platão especificamente, na Grécia Antiga. Nós temos relatos, né, da presença, ou seja, no momento da presença de Jesus, da passagem de Jesus, os relatos que hoje são descritos, vamos dizer assim, na Bíblia, né? Relatos dos diferentes dos 4 apóstolos, temos passagens que falam de visões, de presença de anjos, de materializações, de percepções de verem a Jesus depois
da crucificação. E à medida que a gente vai percebendo isso, a gente pode tomar isso. Ok, mas estamos falando de milagres. Jesus tinha capacidade de provocar fatos, podemos dizer assim, sobrenaturais. Mas à medida que a gente vai percebendo, vamos ver que dentro de tudo isso, né, e de muitas manifestações da espiritualidade ao longo do tempo, nós vamos ter esse corpo espiritual se manifestando de alguma maneira. Não é o tema para a gente entrar hoje, mas vamos dizer assim, dentro da possibilidade que esse corpo pode ter, apresentar diferentes graus de materialização, de visualização, né, poderia ser através dele que Jesus poderia fazer-se presente e ser tocado, inclusive, por Tomé, após o processo de morte, né, que passou pela crucificação. Então, isso é uma mensagem que está descrita nos textos evangélicos e traz uma reflexão. Ou seja, Jesus estava trazendo uma ideia de continuidade da vida. E podemos dizer, mas essa continuidade da vida era somente para Jesus ou para espíritos, seres de grande elevação? A lógica vai fazer a gente pensar que não, né? Porque ele disse que tudo que ele alcançou poderia ser alcançado também por todos nós. Então, é um processo, não entendemos, né? Mas gradativamente, ao longo da história, essa parte, esse conceito de alma, e vamos dizer assim, o conceito de alma, ele está presente em todas as religiões, né? Ou seja, dentro de um conceito independente da religião, a gente vê que existe uma questão de espiritualidade, a presença de um espírito, de uma alma, ela é inerente à questão de que algo anima o corpo e que sobrevive depois da morte. O ponto que nós estamos colocando é que, além de sobreviver depois da morte, ela conserva uma individualidade, uma consciência, e que essa consciência, na realidade, ela já era pré-existente a essa existência que estamos tendo agora, né? E o que nos diz a ciência sobre esse ponto, né? Se a gente for fazer avançar um pouco a história, né, falamos de Platão, na antiguidade, depois falamos da passagem de Jesus, e vamos fazer um avanço grande já quando temos uma presença bastante forte da religião, podemos se misturando com o Estado, isso não só a Igreja Católica, mas também a Igreja Protestante, que foi se criando, né, vamos dizer assim, de separações, de modificações dentro do conceito da Igreja, e nós fomos vendo que, por períodos longos, o conceito de religiosidade, de espiritualidade, esteve mesclado, esteve junto com a condição de poder dos Estados, né? E isso vai sendo mantido por séculos e chegando em situações, né, de perseguições e tudo mais, até que chegamos a um período da história em que o conceito, vamos dizer assim, de ciência, ou a ciência de como existia anteriormente, né, começa a trazer uma ideia de separação. Vem o iluminismo, né, que é uma condição que vemos na história onde ideias de renascimento começam a se fazer presente e mudando conceitos, trazendo avanços, né? E começamos a uma polarização de conceitos religiosos, vamos dizer assim, onde inicialmente a igreja definia o que era certo e o que era
permitido, para uma outra polarização que começa a levar para que a ciência passe a dizer o que é certo e o que é permitido. E nisso, os séculos vão passando, né? Vemos diferentes ideias que vão surgindo ao longo do tempo, e uma que podemos ressaltar através de René Descartes, que vê a necessidade de trazer o conceito de alma, né, para a ideia de corpo e mente e alma, tudo trabalhando junto, mas mostrando que são duas coisas separadas, que o corpo atuava de uma maneira e a alma atuava de outra. Então, é um conceito que até hoje é denominado de dualismo. Descartes não tinha, né, o que consta, ele não tinha a ideia de criar uma separação entre essas duas vertentes, entre corpo e alma, sim fazer uma integração. Mas o que se percebeu é que, como contraposição, né, a toda a ideia religiosa que se tinha anteriormente, o que aconteceu, o que acabou desaguando, né, foi na construção de um modelo científico que começou a ser baseado em ideias materialistas. Por que ideias materialistas? Porque o conceito da ciência que foi construído e que ainda é vigente, né, nos nossos dias, procura colocar que toda a explicação de tudo que acontece conosco está no corpo, e que o cérebro, né, seria a fonte geradora, a máquina que controla tudo isso, inclusive o pensamento e a nossa consciência. Essa, ainda de uma maneira bastante forte, é a ideia que prevalece. Então, mesmo para aqueles que já, muitos de nós, que já têm uma visão religiosa de qualquer natureza, que em algum conceito já temos uma ideia de espiritualidade sendo trabalhada e sendo, vamos dizer assim, processada por nós, ainda vivemos submersos nessa condição de materialismo que está à nossa volta. E aí não estou falando materialismo só no sentido de só darmos, ter interesse por coisas materiais. Não é isso. É no conceito de vida que nós estamos. E como é que a gente pode ver isso? Basicamente, o conceito de matéria que nós tínhamos no século XIX, né, nos trazia uma ideia de que matéria era tudo aquilo que podia ser percebido pelos sentidos, tudo aquilo que podia ser tocado. Então, se a gente podia tocar, podemos dizer, era entendido que aquilo era matéria, né? E assim foi, durante todo o século XIX e início do século XX, até que esse conceito de matéria começou a ser transformado, né? Novas teorias científicas apareceram, né? E essas novas teorias foram mostrando que o conceito dessa matéria concreta que se acreditava, né? E que depois, já com o conceito de moléculas, de átomos, de elétrons, vimos que o concreto já não era totalmente o conceito de concreto que nós tínhamos antes, porque, na verdade, a própria matéria é formada por partículas, por ondas, né, dependendo de como essa matéria está sendo percebida. Então, entender a matéria como algo que se manifesta através de ondas luminosas, por exemplo, e que não pode mais ser tocada, pode ser percebida sim, mas não pode ser tocada, começa a trazer conceitos do que é a matéria e o que é a energia completamente diferentes do que nós tínhamos no século XIX. E daquela ciência que vinha desde os modelos iniciais de Newton, né, que explicava a gravidade, explicava toda a mecânica
de Newton, que dá base a toda a física conhecida, que nós estudamos ainda, né? Quando vamos à escola e tomamos classe do mundo que está à nossa volta, nós vamos perceber que toda a base científica principal, quer seja a biologia, a fisiologia, áreas da medicina, elas continuam a olhar a maneira como o corpo humano é construído, né, como se fosse uma máquina. Para esse termo de máquina, né, foi dado um nome que é utilizado hoje, né, nas discussões, nos estudos a esse respeito, é chamado de modelo mecanicista. O que seria este modelo mecanicista? Vem de mecânica, vem de tudo que foi apresentado por Newton, que está certo e é completamente válido para o universo tridimensional que nós vivemos, mas que não é a física que explica tudo que existe tanto no macrocosmos, né? Ou seja, em todo o espaço, e menos ainda do microcosmos, tudo que acontece no interior das partículas, no interior dos átomos e moléculas que fazem parte do nosso corpo. Então, essas duas áreas, o macro e o micro, elas não interagem entre si, são teorias que não são ainda totalmente compatíveis, né? A física atual ela cria modelos que permitem fazer essa interação, mas a ciência principal que nós temos, né? E não é uma crítica, eu não estou fazendo crítica à ciência, estou fazendo uma análise do momento que nós vivemos, né? Ele continua preso a esse conceito de que existe uma mecânica no nosso corpo. E essa mecânica, ela é lógica, ela segue ciclos, segue regulações e é controlada, vamos dizer assim, por nosso cérebro, que comanda toda essa operação. Então, isso está errado? Não está errado do ponto de vista de todos os processos químicos e físicos que acontecem. O que talvez não esteja completo é que, além do cérebro, existe alguma coisa a mais. Então, o que nós estamos querendo trazer, né, e a parte, né, o texto que está no livro, quando fala além da fronteira do corpo, a gente está trazendo perispírito, além da fronteira do corpo. Ou seja, existe uma área espiritual ainda não percebida, ainda não desbravada, que está além das dimensões conhecidas do nosso corpo físico, né? Mas que, independente disso, não deixa de ser real, não é percebido, mas por não ser visível não quer dizer que não seja também parte da realidade, uma realidade não percebida, mas parte da realidade que está em volta que está no nosso entorno, né? E nós trazemos também a ideia para trazer hoje é o conceito de um mundo em transição. E qual é a transição? Né? Nós estamos passando por um processo e que vem de diferentes ideias. A gente, né, já escutava na década de 60 falando de nova era, né, conceitos que trouxeram para a música, New Age, e trazendo, vamos dizer assim, uma busca por uma transcendência, né? Uma busca por algo além do que a gente percebe como corpo. Isso está presente em várias doutrinas espiritualistas, né? Então nós percebemos que muitos espiritualistas, e o espiritismo, a doutrina espírita em particular, fala que o momento que nós estamos vivendo é um momento particular, né? Porque existe uma mudança em ação. Essa mudança
ela vem por uma ampliação da nossa consciência como seres espirituais, como seres eternos, né? Cada vez mais pessoas, cada vez diferentes áreas do conhecimento vão estar ampliando estudos, ampliando pesquisas, ampliando conhecimento, vendo que os modelos atuais são válidos para muitas situações, mas eles não são completos para outras situações e para situações que estão sendo trazidas por novas pesquisas científicas. Então, no livro a gente eu trago alguns relatos de alguns, podemos dizer assim, estou compartilhando outras histórias, né? E pessoas que estão diretamente atuando na área científica, de alguma maneira, ciência que eu estou falando, tanto pela medicina, ou atuando como estudioso, um filósofo, qualquer área que esteja relacionado ao conhecimento, ou ampliação do conhecimento. Então, nós temos relatos de médicos, do médico, né, Bernie, e o Bernie traz como que a visão que ele começou a desenvolver ao longo dos anos de espiritualidade ajudou na relação dele com os pacientes, né? E ele fala, isso foi uma coisa que nunca foi ensinado na Universidade de Medicina. Ao contrário, todo o ensinamento era dado, vamos dizer, para trazer que o médico ia ter a solução e que o corpo precisava ser tratado e ser consertado, né? Vamos dizer assim, como se fosse uma máquina. Nós apresento estudos também de um outro engenheiro, William Tyler, também aqui dos Estados Unidos. Ele é um engenheiro da área de ciência de materiais. Essas pessoas hoje estão todas aí por volta de 70, 80 anos. E ele, por mais de 40 anos, né, ele estudou, desenvolveu dispositivos para trabalhar com processos de indução do pensamento, né, e de como esse processo pode interagir com coisas ao nosso redor. E ele tem um estudo vastíssimo assim, mostrando que o conceito de espiritualidade ele acaba trazendo uma ampliação e explicações para coisas que hoje são consideradas como impossíveis, né? E nós temos também, trago o relato nesse primeiro capítulo, né, de um físico que questiona, né, se todo o conhecimento ele deve vir somente daqueles que estão 100% graduados e que são físicos que receberam o prêmio Nobel ou cientistas de renome, porque ele diz que muitas vezes essas áreas, apesar de trazer uma contribuição enorme, né, para a nossa sociedade, continuam todas presas no modelo materialista, mecanicista que eu estava falando no início. Então, o que essas pessoas estão falando não é negar que o que hoje existe não se aplica ou está errado, né? Não, o processo que nós estamos vendo é que cada vez mais essas ideias vão estar sendo discutidas, modelos de medição, instrumentos de percepção vão estar sendo desenvolvidos, né? E podemos dizer assim, talvez como que essa espiritualidade que nos cerca e que nós podemos trazer, né, como uma condição íntima de modelo de vida, de busca de entendimento para as nossas questões, ela gradativamente vai estar sendo, podemos dizer assim, entre aspas, descoberta pela ciência que estuda
e traz novos conceitos para a nossa sociedade. Então essa é uma transição, né? Essa é uma transição. Não temos como saber quanto tempo é essa transição. Mas se a gente pega hoje e faz uma pesquisa no Google e busca informações sobre o tema espiritualidade e ação da espiritualidade em processos de tratamento, de como é utilizado aqui já em alguns processos de tratamento de hospitais, nós vamos ver que existe uma quantidade de informação muito grande, né? Então, não é falta de informação. Então, o que falta? Bom, falta, vamos dizer assim, que a ciência descubra o espírito. Não sei, pode ser que isso vá acontecer agora, pode ser que vá demorar a acontecer, mas nós temos um processo que é nosso, né? Ou seja, e esse é um dos pontos, né, que foi colocado ali por um desses autores. Nós não precisamos esperar respostas completas, né, de um cientista ou até mesmo de um religioso ou de um filósofo que venha dizer para nós o que é o correto e qual é a verdade, né? Essa verdade ela pode ser construída internamente, ou seja, nós podemos buscar, né, dentro das diferentes ideias religiosas que existem, não existe religião certa ou errada, ou seja, cada um traz aquilo que mais se familiariza, né? E de forma nenhuma nós vamos estar criticando isso, mas nós podemos, independente da religião, perceber essa transição. Podemos perceber que toda grande parte dessa problemática, os problemas que nós temos no dia a dia, né, eles existem por uma falta de compreensão do que nós somos como seres humanos, né? O fato de eu acreditar que existe vida depois da morte e de acreditar que existe vida antes da morte pode não servir para nada, né, se isso não me ajuda a viver um estado de paz interior e de felicidade possível dentro do contexto que eu estou vivendo, né? Nós vivemos situações e isso é inerente da sociedade que nós vivemos, que existem problemas de diferentes teores. Ninguém está livre de enfermidades, de problemas, né? Que podem ser por questão de emprego, a fome está presente no nosso mundo, radicalizações muito fortes que nós vemos de ideias, né? E hoje a gente vê que qualquer tema, vamos falar de política, muitas vezes já não é possível entrar e se colocar uma ideia, né? Ou seja, já não existe um debate fraterno de opiniões. A tendência maior é já partirmos para ideias e ter que essas ideias são fixas e definitivas. Então, isso tudo move a sociedade atual. E grande parte das decisões de governo, das decisões da sociedade como um todo, da decisão do cidadão, né, em particular, se formos perceber, elas acabam sendo norteadas por essa visão materialista que nos cerca. Se formos perceber, né, que, ou se, vamos assim, trazendo uma perspectiva mais ampla de que somos seres imortais, que essa vida
é uma existência por um período de tempo e que já tivemos existências anteriores, né? E que o espírito imortal pode manifestar-se de diferentes condições. Então, pode ter sido rico, pode ter sido pobre, pode ter tido saúde, pode não ter tido saúde, pode ter nascido na África, pode ter nascido na Ásia, pode ter nascido na América. Aí nós vamos perceber que o conceito de cor de pele, que hoje ainda gera discussões e acirradas, né? O racismo ainda está presente de uma maneira muito forte na nossa sociedade, e isso precisa ser trabalhado e ser combatido e principalmente introjetado em nós, que não existe de nenhuma maneira diferença entre os seres humanos. A partir do momento que a gente começa a ampliar a ideia de que somos todos absolutamente iguais perante Deus e como seres humanos, muitas das diferenças que a gente traz, elas simplesmente não... elas perdem o sentido completamente, né? E se a gente consegue perceber que esse conceito de continuidade da vida pode me trazer uma paz interior maior agora do que se eu fosse pensar que quando eu morrer não vai acabar tudo, ou é o nada, né? ou mergulhar no fundo da terra e tudo se acaba. Se tem uma ideia que pode me trazer uma condição melhor hoje, por que não adotar essa ideia? Por que não procurar trazer para as situações que nós vivemos essa ideia de que somos espíritos em processo de transição, né, em que estamos? Ou seja, o nosso trabalho é ampliar a nossa consciência dessa realidade espiritual, né? Então, nós vamos estar nas próximas semanas, né? Voltamos aí em 15 dias, e nós vamos estar abordando diferentes aspectos, né? A ideia é trazer diferentes partes do livro aí para a gente estar conversando, e a ideia vai ter uma sessão onde a gente vai trazer alguns que a gente chama de problemas da atualidade. E nós vamos, a ideia é ter convidados que vão estar participando aqui da live, né? Eu vou estar avisando aí de forma antecipada, para enriquecer esse conteúdo do que a gente está falando, né? Então, nós vamos ter tópicos diferentes, problemas que estão presentes na nossa sociedade e que a gente vai procurar trazer uma visão do problema em si e de como, digamos, se a gente modifica, amplia a nossa maneira de pensar, né? Trazendo a ideia de imortalidade, de pré-existência e de sobrevivência para o nosso dia a dia, em tudo, né? Em tudo. Nos momentos de qualquer dificuldade que a gente esteja passando. Alguns podem dizer, mas é muito fácil, né, você falar isso, né, a sua condição é boa, né, já está empregado, não tem problemas. E eu concordo, né? Na verdade não tem como dizer que eu poderia estar me comparando com outras pessoas que passam por dificuldades muito maiores. Mas eu posso também dizer uma coisa, né? Não me torna melhor que ninguém. Essa ideia, né, de continuidade da vida
ela foi fundamental para mim e, vamos dizer assim, foi o conceito, e claro, passar isso junto com a Paula, minha esposa, que professa também e trabalha o mesmo conceito de vida, né, por um momento muito difícil que foi a morte de um de nossos filhos, quando ele tinha 10 anos. O processo natural da vida é que os pais sempre morrem antes dos filhos. Quando o filho morre antes da mãe e do pai, né, isso desencadeia mecanismos emocionais que são fortíssimos. Né, e você pode, ou seja, mergulhar em complicações bastante grandes. Né, as estatísticas mostram que grande maioria dos casais não conseguem superar a dor, ou seja, pós-perda, e que, na grande maioria das vezes, cada um toma um caminho diferente e não conseguem ficar juntos. Então, a ideia de que meu filho não está mais aqui conosco, mas que ele está vivo, embora eu não saiba da sua condição atual, né, isso não é a parte importante, mas saber que todo esse processo ele segue mecanismos divinos de causa e efeito, de entendimento, de justiça, que estão além da minha percepção, me conforta e acalma. E se me conforta e acalma, eu já trago por mim. Bom, só por isso, para mim, já é válido. Né? E é essa experiência, não querendo ditar regra para ninguém, que cada um tem vivências diferentes e tudo mais, né, sem querer ditar regras, mas a motivação que me traz é compartilhar isso. Né? Porque a gente pode guardar determinadas ideias, se fechar nisso, ok, é bom para mim, e eu já estou feliz e tudo bem, ou poder também dedicar um tempo, porque quem vai saber que alguém pode escutar isso, né? O vídeo vai estar no YouTube, mesmo que não esteja presente aqui agora na nossa transmissão, e pode ter uma mudança na sua vida. Né? Nós vimos um documentário um tempo atrás sobre o Raul Seixas, que falava daquela música, ele faz uma música de celebração da vida, né? Falava, tente outra vez. E no documentário tinha um relato de uma pessoa que estava com ideias suicidas e que estava prestes a dar o passo de atentar contra a própria vida. E ele escutou no rádio, ele estava no carro, maquinando o que queria fazer, e ele escutou aquela mensagem no rádio, tente outra vez. E aquele tente outra vez entrou tão forte dentro dele, né, que fez com que ele mudasse aquele pensamento que ele estava preso, de a ideação suicida, e seguiu adiante. E depois ele escreveu para o Raul, agradecendo pela música, né? E lhe agradecendo também por ele ter tido aquela oportunidade de ouvir. Então nós não sabemos os caminhos de Deus. Né? Não temos como controlar, e agora mais ainda com a tecnologia, as mensagens que nós colocamos no ar, e faço votos, né, que possa ser útil para alguém. Tá bom? Então eu agradeço o tempo, né, já estamos aqui com quase 40 minutos, eu também não quero estender muito mais aí o tempo de vocês. Né? Agradeço a todos a participação e convido, né, a ficarem atentos aqui, aqui no canal do Instagram. Como eu comentei, né, parte do que eu estou falando aqui, a gente tem nesse livro aqui, Perispírito, Além da Fronteira do Corpo, e que tem o link disponível lá no Instagram, que vai direto lá para o site e também para o canal do YouTube. Como eu já tinha comentado anteriormente, né, a gente tem
um projeto de apoiar o projeto lá da Lúcia Marcelino, que a gente comentou aqui. Eu vou estar trazendo sistematicamente avanço do que a gente está conseguindo fazer lá. A Lúcia está na região de Porto Alegre, e o objetivo é a gente conseguir construir um espaço, né, para crianças com autismo, mas não só pela questão do autismo, mas também em função das carências que estão envolvidas naquele núcleo. Tá bom? Então, um grande abraço, tenham todos aí uma excelente noite e semana. Muito obrigado.